ataques às Torres Gêmeas não foram os únicos nos Estados Unidos no dia 11 de setembro. Outros 2 aviões foram sequestrados. Uma aeronave da American Airlines saiu da Virgínia. E às 9 horas da manhã atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa americana em Washington. 125 pessoas morreram, mais de 100 ficaram feridas. No mesmo horário, um quarto avião, conhecido como Voo 93, saiu de Nova Jersey em direção a São Francisco, mas a rota foi desviada em direção à Casa Branca. 5 terroristas invadiram a cabine de controle. Às 9h57, gritos são ouvidos pela torre de controle. Em seguida, outra comunicação foi captada. Os operadores de voo ficaram perplexos e, num primeiro momento, não acreditaram no que ouviram. Segundo uma investigação, a tripulação e os passageiros lutaram contra os sequestradores, mas não tiveram sucesso. Minutos depois da transmissão, o avião caiu no interior da Pensilvânia. Todas as 44 pessoas a bordo morreram. Após o sequestro das aeronaves, todos os voos nos Estados Unidos foram cancelados no dia 11 de setembro. Em Nova York, transportes públicos e comércio fecharam. O país parou. Dos 4 aviões sequestrados, 3 atingiram o alvo. O ato terrorista, ele joga muito mais com símbolos. Para Reginaldo, os ataques tinham um objetivo muito claro. Então ele queria mostrar para o mundo que a grande potência era frágil. Em 2001, os Estados Unidos viviam uma de suas melhores fases. A sociedade americana vivia um momento de grande afluência, estava crescendo a mais de 3% ao ano, havia uma riqueza muito grande, os Estados Unidos estavam vivendo um período de grande esplendor no exterior, grande prestígio e tudo. Rubens Barbosa lembra que a última vez que os Estados Unidos foram atacados foi no século XIX, quando os ingleses incendiaram a Casa Branca. Eles não esperavam de jeito nenhum, eles se colocavam como acima, né, desses problemas, e foi um choque tremendo. Choque também foi perceber que os edifícios que simbolizavam o poder americano também eram frágeis. A imagem que mais emociona as pessoas gritando nas ruas, incrédulas de que aquilo estava caindo. Porque para nós que conhecíamos aquele prédio, que vimos, eu fui lá tantas vezes, nunca na sua cabeça você imagina que aquilo é frágil, que aquilo vai cair daquele jeito. Aquilo é uma fortaleza, nunca vai cair. Essa não foi a primeira vez que as Torres Gêmeas foram alvos de um ataque. Em 1993, uma van explodiu em uma das garagens. Seis pessoas morreram, 1.042 ficaram feridas. Em 93 eu já sabia que eles fariam isso de novo. The material in those towers was so overbuilt. Aquelas torres eram tão bem construídas, as paredes eram tão espessas. Se podiam aguentar um tipo de explosão como essa de 93, você acaba pensando que elas são impenetráveis. Mas quem poderia pensar que avião seria usado como bomba? Em
Em agosto de 2002, o governo americano começou a investigar o porquê da queda dos edifícios. Parte do material recolhido nos escombros foi enviado para análise no Instituto Nacional de Medidas e Tecnologia, NIST. Muitas vigas de aço retorcido foram encontradas. Por ser uma casca muito rígida, quando houve o impacto, foi rompido a parte externa dele, porém a estrutura se manteve íntegra, porque ele foi calculado, inclusive, para receber impactos dessa ordem sem ruir. Isso acontece com um avião lotado de combustível. Ocorreu um incêndio em centro das lajes que tinha. Essa temperatura deve ter subido muito, excedeu o limite de resistência que o aço tem. As lajes despencam uma sobre a outra, sobrecarregando, e o que acontece? Parece um efeito de implosão. Ela cai puxando para dentro. Poucos sabem, mas um terceiro prédio também desabou no 11 de setembro, o World Trade Center 7. Segundo estudos do Instituto NIST, isso ocorreu por dois fatores: queda dos escombros das torres gêmeas sob o prédio e o intenso incêndio que danificou as estruturas. A maneira como esse terceiro prédio desabou levantou diversas suspeitas. Muitos afirmaram que parecia que ele havia sido implodido. A partir de 2002, outras suspeitas surgiram. Acredita-se que hoje existam pelo menos 50 versões diferentes sobre o que ocorreu. A principal divergência gira em torno do quanto o governo americano e as agências de inteligência poderiam ter evitado os atentados. A versão oficial é de que os atentados foram realizados por radicais islâmicos. Fotos e nomes dos 19 sequestradores foram divulgados. E um líder apontado, Osama Bin Laden, chefe do grupo Al-Qaeda. Nós perdemos quase 3.000 pessoas entre os ataques em Nova York e Pentágono. O povo americano ficou indignado. A maioria das pessoas que morreu eram civis que nada tinham a ver com as forças armadas ou a guerra. Havia um sentimento de vingança, de temos que agir, devemos punir quem fez isso com a gente. Eu posso ouvir você, o resto do mundo pode ouvir você, e as pessoas que derrubaram esses prédios vão ouvir todos nós em breve. Bush declara guerra ao terrorismo. A guerra ao terror começa com a Al-Qaeda, mas não será finalizada. Menos de um mês depois dos atentados, o Congresso americano aprova a invasão no Afeganistão. O objetivo? Caçar Osama Bin Laden. Dois anos depois, em 2003, invadem o Iraque. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Osama Bin Laden foi morto no Paquistão pelas forças americanas. Segundo a versão oficial, os americanos chegaram no local cerca de 10h30 da noite. Integrantes da elite da Marinha e agentes da CIA começaram a ofensiva a bordo de helicópteros. Osama Bin Laden teria sido cercado em um quarto na casa onde morava com a família. Foi atingido por pelo menos um tiro na cabeça. Não faltaram críticas sobre a ação americana, principalmente quando o corpo do terrorista foi jogado ao mar. Para muitos, um momento de celebração. To mark the 10th anniversary of the September 11th attacks. Em mensagem, o presidente Barack Obama convida os americanos para homenagearem as vítimas. Ele estará presente na cerimônia que relembra os 10 anos do atentado. Esse conjunto de cascatas fica localizado aqui no Marco Zero, local onde estavam as Torres Gêmeas. Isso faz parte de um memorial que está sendo construído em homenagem às vítimas que morreram no 11 de setembro. O nome de cada uma delas, cerca de 3.000 pessoas, foi cravado nessas bordas.
O museu também será inaugurado para preservar a memória do que ocorreu. Não importa se é bonito, podia ser uma pedra pequena. Nós que vivemos aquilo, que sabemos o que foi aquilo, sempre vamos nos lembrar. Isso vai ficar na minha memória pro resto da vida, nunca vai sair. Eu superei, progredi. Na vida a gente tem de levantar e ir para frente, e não se entristecer e ficar parado, estagnado. Stay still and be stagnant. E daqui a pouco nós antecipamos para você detalhes do programa da semana que vem. 11 de setembro de 2001. 8h46 da manhã de 2001. O voo 11 da American Airlines colidiu com a Torre Norte do World Trade Center, no coração de Nova York. 9h03 da manhã, o voo 175 da United Airlines atingiu a Torre Sul. A enorme faixa de fumaça tomou conta da cidade. Pessoas se penduraram nas janelas. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Mal sabiam as pessoas que as torres gêmeas estavam prestes a desmoronar e destruir tudo que estava ao redor. A partir de então, a correria era geral. A nuvem de fumaça transformou o dia em noite. Além de Nova York, outras partes do país também foram alvos de ataques. Condado de Arlington, estado da Virgínia, arredores de Washington, 9h37 da manhã. O voo 77 da American Airlines atingiu o Pentágono. Imagens da câmera de segurança mostraram o exato momento da explosão na sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Diante da destruição, bombeiros colocaram a bandeira americana no telhado do Pentágono. Shanksville, Pensilvânia, 10h03 da manhã. O voo 93 da United Airlines caiu em um campo aberto depois que os passageiros lutaram contra os 4 terroristas que estavam a bordo e evitaram uma tragédia maior. Todas as 44 pessoas morreram. De acordo com as investigações, o avião tinha como destino o Capitólio, a sede do Congresso americano. O então presidente George W. Bush anunciou que todos os recursos do governo federal seriam destinados para ajudar as vítimas e famílias. O terrorismo contra nosso país não subsistirá, disse ele. Terrorism against our nation will not stand. Osama Bin Laden, líder da organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, assumiu a autoria dos ataques suicidas. A partir daí, tinha início a guerra de 2 décadas, liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão. Somente 10 anos depois, em 2011, as forças americanas mataram Bin Laden em uma operação surpresa no esconderijo dele no Paquistão. Jay Jonas, capitão do Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York, viveu para compartilhar o que viu. Ele e outros colegas estavam no 26º andar de uma das torres do World Trade Center, resgatando civis, quando os prédios começaram a desabar. Todos os outros morreram. Frank, Jerry e Michael perderam o pai nos atentados. Estamos todos juntos como uma família, nos fortalecendo uns pelos outros.